Antônio, pode começar aí. Ok. Tá certo. Então, Letícia, diferente. Eu, Antônio, quero sobre aqui pela segunda vez, né? E para mais uma vez. Tirar dúvidas e compartilhar experiências. Eu separei um tema para falar sobre quando a gente acorda, assim, ou durante o dia, a gente se sente mal e não sabe por quê, não sabe o motivo, fica chateado, né? Alguma coisa do tipo, pânico. Então, às vezes é uma emoção que advém de uma perda. Ou a gente perdeu alguma coisa, material, um objeto, ou então uma oportunidade. Acho que alguém está com o microfone ligado aí, se puder desligar, está dando microfone. E aí, quando precisar falar, liga o microfone e pode perguntar à vontade. Então, assim, perdeu algum objeto, perdeu uma oportunidade de fazer alguma coisa, ou perdeu uma pessoa querida, terminou um namoro, terminou um relacionamento. Então, a tristeza advém dessa questão de você perder algo, né? E todo sentimento existe para a gente ficar reflexivo, pensar na vida, deixar a gente mais recatado mesmo e deixar a gente com a gente mesmo, né? Ao invés da gente ficar ali muito exposto às outras pessoas, deixar a gente pensando no que está acontecendo, né? No que a gente está vivendo nesse momento e dali para a gente tomar alguma atitude pensada. Ao contrário, por exemplo, da raiva, que a gente acaba tomando atitudes rápidas, assim, a tristeza nos dá essa oportunidade de pensar e de refletir. Uma coisa que é importante a gente ter na tristeza é não ter autoconceito positivo, ou seja, não pensar mal de si mesmo, não pensar porque eu sou fraco, porque eu não consigo, porque ninguém me ama, porque eu estou desamparado. Isso é importante a gente não ter nesse momento de reflexão, procurar olhar para as coisas positivas, né? Porque eu consegui isso, porque eu lutei, porque eu estou no lugar que eu quero nesse momento, porque eu estou lutando por aquilo, né? Sempre tentar virar um pouco essa chave sobre o conceito que a gente tem de nós mesmos, né? E aí, assim, falando um pouco sobre esse tema de nos sentirmos do nada, eu queria trazer um modelo cognitivo da psicologia, da TCC, que é a abordagem que eu trabalho. Tudo que acontece, qualquer coisa, a gente chama de evento, né? E a gente interpreta de alguma maneira. E aí essa interpretação que diz muito do que acontece. Até tem uma frase do estoicismo, né, que fala, não é o que acontece, é como você reage. Então, por exemplo, assim, tá sol. Amanheceu o dia e hoje está sol.
você vai ter um pensamento sobre aquilo, né? Por exemplo, eu que faço triatlo. Ah, que bom, porque hoje tá sol e eu vou poder pedalar na rua com tranquilidade. Ou então eu posso pensar, nossa, eu vou passar muito calor, vai ser ruim, vai ser um inferno na minha vida, pelo amor de Deus. Então, tudo assim, a forma que a gente interpreta aquela situação. Mas às vezes não são situações tão simples, né? São situações complexas, difíceis. Ah, uma pessoa parou de falar comigo e falou de uma forma arrogante comigo na rua, né? Eu pedi, por exemplo, eu também sou deficiente visual, eu pedi uma ajuda para atravessar e a pessoa me ignorou, não me respondeu. E aí eu posso pensar naquela situação. Poxa, a pessoa não estava no dia bom e para mim tanto faz o que essa pessoa está pensando, se ela não tiver a fim de me ajudar, tudo bem. Ou então eu posso ficar, porque ninguém pode me ajudar, porque eu estou com vergonha, agora eu não vou mais sair de casa, porque agora eu não vou mais pedir ajuda para ninguém. Então, são questões assim de como a gente interpreta as coisas, né? Daí, a partir dessas interpretações, vêm as reações e os sentimentos. Se por exemplo, nesse último exemplo, né, que eu citei, de alguém que... Eu vou abrir aqui para vocês, né? Alguém aí que seja deficiente visual já passou por alguma situação que queira colocar, assim, for atravessar uma rua, por exemplo, e precisar de pedir ajuda para alguém? Alguém já passou por alguma coisa assim e queira compartilhar o que pensou dessa pessoa, ou que a pessoa ajudou, ou se não? Ninguém? Então eu vou dar o exemplo. Nesse caso, não. Desculpa. Pode falar, pode falar. Renata, nesse caso, não, mas eu já passei por assim. Eu costumo pedir muita ajuda para as pessoas na rua, né? Porque eu não tenho uma orientação mobilidade boa. Eu não fiz o curso. Mas eu saio, quer dizer, antes da pandemia eu saía com a minha bengala sozinha, agora que estou voltando a fazer um movimento de saída. Mas já passei por exemplo, aí saí, né, sei lá, saltei de um Uber ou de um metrô e não ter ninguém para me ajudar, assim, tipo, tá? Eu tenho um pouco de pânico quando eu acho que não vai passar ninguém por ali para me ajudar e eu não vou conseguir sair do lugar ou acontecer alguma coisa comigo, porque eu não vou conseguir sair do lugar por não ter essa orientação mobilidade boa, né? Eu não consigo andar sozinha com a bengala sem alguém me ajudando e eu peço ajuda para as pessoas na rua. Eu não saio com os meus familiares ou com alguém, mas eu vou sozinha, mas vou pedindo ajuda para um, para outro. Mas aconteceu uma vez que eu saltei do metrô, né? E só ouvi assim o metrô indo embora, aquele barulhinho, e ninguém saltou comigo. E aí aquilo foi me dando pânico, porque eu falei, se eu andar aqui, eu vou cair no buraco, né? Do metrô. E aí como é que vai ser? E ninguém aparecia. São uns minutos assim que parecem uma eternidade, né? E outra situação também foi quando eu saltei do Uber, num lugar longe de casa, que eu estava acostumada a ir, mas sempre contava com a ajuda das pessoas lá. Mas aí o Uber parou distante do lugar que eu estava, a pessoa me levou até lá, entrei no Uber. Quando eu perguntei, né, confirmei uma coisa, não era, ele falou uma rua que era muito distante da minha casa. Uhum. Aí eu falei, então não sou eu, obrigada. E era eu sim, porque tinha uma rua que tinha em outro bairro também com o mesmo nome que a minha. Mas eu saltei, tá bom, muito obrigada, saltei. Só que a pessoa que tinha ido me ajudar já tinha saído. E eu fiquei num lugar desconhecido, sem saber direito onde eu estava e sem saber o que fazer, né? E assim, e ninguém me ajudou. Assim, eu pedi, gritei até, alguém me ajuda, por favor. E ninguém apareceu. E apareceu, foi até uma situação engraçada, que apareceu uma pessoa muda para me ajudar. E aí aumentou só mais o desespero. Ela ficou desesperada querendo me ajudar e não podia. E eu querendo a ajuda dela e ela não podia se comunicar comigo porque ela era muda, né? Então, e eu não sabia Libras. Então ficou uma situação até engraçada, mas para mim foi uns minutos que parecem, né, uma eternidade. Então eu quero saber assim, o que fazer
em casos assim, né? Eu acho que a cognitivo comportamental pode ajudar bastante, né? Sim. Obrigada por ter compartilhado essa história aqui com a gente. Você sentiu ali um desconforto muito grande, um medo, mas isso porque a gente percebe um medo real que existe ali na situação, né? Que você comentou ali do metrô, medo de cair no buraco, né? Uhum. Ficar sozinha, existe esse medo real, né? A gente não pode desconsiderar essa parte, inclusive que é para nossa sobrevivência, né? Só que a questão são os pensamentos que a gente tem em relação a isso. Por exemplo, você saiu do metrô, né, e ficou com aquele pensamento: nossa, eu vou cair aqui no buraco, não tem ninguém para me ajudar, deveria ter aparecido um funcionário aqui, estou precisando de ajuda. Então, esses foram os pensamentos. Esses pensamentos, com certeza, geraram emoções. Emoção de desespero, de desconforto, de repente até se falou um pânico, né? De repente até ondas de pânico, a mão começa a suar, né? Pode ter dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa assim do tipo, né? Tristeza, são sentimentos ruins, né? Que acabam vindo, né? E no que a gente pode ajudar é em transformar a interpretação dessa situação. Por exemplo, chegou lá, né? Não tem ninguém para ajudar, que ruim. Isso é uma situação desagradável, né? A gente não quer passar por isso, mas assim, pensar, calma que uma hora alguém vai ter que passar aqui, não é possível que o dia inteiro ninguém vai entrar no metrô. Se eu ficar parada se eu sair do metrô e ficar parada aqui, eu não vou cair no buraco. Eu passo minha bengala ali perto, identifico onde está o buraco com calma e não vou para aquele lado. Eu não vou sair andando aqui, eu vou esperar. E aí esses pensamentos vão gerar outros sentimentos, aquele sentimento de desespero, de agonia, de tristeza, não vai ser tanto, vai ser um sentimento assim, de ter que aguardar uma pessoa, né? Ter que ser um sentimento de atenção, de estar atenta, né? E de esperança no sentido de esperar por alguém, né? Então, tudo, além do risco verdadeiro, né, que existe, né, tem as nossas interpretações que a gente tem que a gente consegue mudar. É isso que a TCC traz, né? Alguém quer contar alguma outra situação? Não, então, continuando aqui, né, o assunto, né, da tristeza, o que fazer quando a gente se sente assim do nada triste? O que fazer? E depois eu vou entrar aí no assunto do pânico ali, que a Renata, né, comentou. Vou depois entrar nesse assunto também. Aí no caso da tristeza, a gente parar, respirar, não é nem respirar fundo, é respirar assim, uma respiração lenta. Por exemplo, assim, se você puxa o ar em 4 tempos, solta o ar em 6 tempos. Por exemplo, puxa 1, 2, 3, 4, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é um movimento para o sistema nervoso parasimpático, para dar uma acalmada ali na gente, conforme a gente mostra para o corpo, mostra que a respiração está controlada, que o batimento cardíaco vai controlando e, consequentemente, até a gente vai ficando mais tranquilo, né? Então, eu acho que vale a pena, assim, nesses dias de tristeza, assim, parar um pouco e refletir e fazer uma meditação, pegar no YouTube uma meditação guiada, né, para conseguir mesmo se conectar com o que está acontecendo, com a realidade e aproveitar esse sentimento que, mesmo que seja um sentimento ruim, ele existe para nos ajudar de alguma forma. A tristeza também, por exemplo, ajuda assim, entre aspas, né? Às vezes a gente fica triste por um momento que passou, né? Ah, nossa, mas foi tão bom aquele dia com aquela pessoa e pena que não volta mais, foi tão legal aquele piquenique que eu fiz. Tô falando até
experiência pessoal, porque antigamente eu fazia muito piquenique, ultimamente faz tempo que, desde a pandemia, né, eu não faço. E aí foi tão bom aquele piquenique, então dá aquela tristeza, né, de uma forma de saudade, que nos impulsiona a repetir. Poxa, eu vou combinar com alguma amiga, vou combinar com algum amigo, vou marcar de ir em algum parque, preparar algum lanche, né? Então a tristeza também é importante. Letícia, Sim, pode falar. posso fazer uma pergunta? Pode. Nesse assunto da tristeza, a tristeza, ela pode caminhar de mãos dadas com a depressão, sim ou não? Sim, a tristeza é natural, né? Que acontece, só que quando ela persiste por muito tempo, a ponto de você não conseguir fazer suas atividades do cotidiano, não consegue ir para o trabalho, tomar banho, não tem motivação para se cuidar, e essa tristeza se prolonga e você não consegue realizar suas atividades, ela pode se transformar aí numa depressão. Pode sim. Por isso que é importante você virar essa chave, porque se você entra numa tristeza e fica ali naquele pensamento negativo, né? Tipo, por que a pessoa não me ajudou? Porque não tem espaço para mim no mundo? Porque eu nasci assim, eu não queria não enxergar. E aí você vai entrando, vai mergulhando naquela tristeza e não vou mais sair de casa porque não tem ninguém para me ajudar. E aí você acaba entrando numa depressão. Então, tristeza é normal do ser humano, né, da sobrevivência humana, mas a gente tem que aprender a lidar. E também é importante, assim, nos momentos de tristeza, claro que não assim, um luto, uma tristeza profunda, né, uma coisa assim, absurda, que a gente tem que respeitar aquele momento, né, mas uma tristeza, assim, mais comum do dia a dia, e aí fala, poxa, eu não tô afim de trabalhar hoje, eu não tô afim disso, eu não tô afim daquilo, eu não tô motivado, né? É importante você fazer a tua rotina mesmo sem ter aquela motivação. Que aí, com o tempo, o próprio corpo vai se ajustando e procurar fazer alguma coisa que você goste, né? Uma coisa legal, assim, que te faça bem, uma música, um passeio, uma pessoa que você gosta de conversar, um café em algum lugar. Então, procurar sair dessa situação, aproveitar esse momento de reflexão, de repente fazer uma meditação para quem gosta, né? Se conectar ali com o momento presente, parar um pouco, ver o que está de errado, o que está acontecendo de errado, e procurar alguma coisa legal para fazer, mudando esses pensamentos. Letícia, mais uma perguntinha. Eu sou o chato das perguntas. Pode ficar à vontade. Nesse assunto, depressão, tá? Bom, eu conheço uma pessoa que vem passando por uma depressão muito grande. Muito grande mesmo, tá? A ponto de, uns 20, 30 dias atrás, pensar seriamente em cometer suicídio. Ou seja, a pessoa passa o dia pensando em cometer suicídio. Para a religião, para a igreja, isso é o diabo que está atentando a vida da pessoa, tal, né? Que ela faça isso, aquilo. E para a psicologia, o que é isso? Então, isso entendi. A depressão é uma doença, não é frescura, não é uma coisa assim que a gente pode colocar a culpa no outro, até olhando assim do ponto de vista de algumas religiões, né, que possam falar, é o diabo, você está colocando a culpa no outro, de qualquer forma, né? É uma questão que precisa ser tratada, principalmente nos casos de tentativa de suicídio, é muito importante procurar ajuda, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. A depressão é muito comum e a tentativa de suicídio, né, durante a depressão também é um dos sintomas. Então, assim, fiquem assim, a pessoa que está com depressão, o ideal é a família também identificar, apoiar, ajudar, entender que isso não é uma frescura, não é porque a pessoa quer, porque é uma doença e precisa de ser tratada. Às vezes, tem alguns casos de depressão mais leve, dá para fazer só com psicoterapia, mas na maioria dos casos é acompanhamento psiquiátrico com farmacológicos e psicoterapia. Também Entendi. pessoas também tratam só na psicoterapia, só que acaba assim,
curando os sintomas, né, físicos, e depois volta aquele sentimento. Então, sempre o ideal é trabalhar juntos, né, mas procurar essa ajuda. Então, vou ter que procurar um psiquiatra para mim, né? Fazer o quê? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, lembrando que é uma roda de conversa, tá? Pode ligar o microfone e tal. Já liguei o meu aqui, Antônio Garcia, Ângela Ribeiro na voz. Muito boa noite a todos e todas, prazer. Sou assistente social. Letícia, muito prazer, seja bem-vinda, estou adorando. Eu ia fazer um comentário sobre um relato, né, breve, sobre a questão de estar na rua e se sentir desesperada mesmo, em pânico, quase. Eu estava longe do celular, não deu tempo de eu ativar o botão. Se eu puder relatar rapidamente. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Então, eu, enquanto assistente social, a gente aprende, né, você também, enquanto psicóloga, a desenvolver a escuta, né? Se colocar no lugar do outro, né? Para entender de fato quem é a pessoa, a história, de onde ela vem, né? A cultura, a criação. Mas quando você se encontra assim na rua, né? Tarde da noite, como eu me encontrei, voltando da faculdade, em que eu tinha sido colocada pelo funcionário do metrô dentro de um ônibus errado. Eu fui parar numa vila muito distante da minha casa, mas muito distante mesmo. E aí eu comecei a estranhar as curvas, tudo que a gente sabe, né? Eu perdi totalmente a visão já há quase 20 anos. A gente acaba decorando, né? Sim. As lombadas, tudo. E aí chegou uma hora, eu falei, meu Deus, esse ônibus está fazendo muita curva, né? E aí eu perguntei que ônibus que era, não era o meu ônibus, e aí pronto, aí já era muito tarde, era 11h30 da noite, e aí eu já acionei o botão do alarme mesmo, porque não adianta, sabe, você ficar, moço, nesse tom, que ônibus é esse, por favor? Não dava, eu já fui falando, gente, que ônibus é esse, entende? Porque já para desenvolver esse lugar de escuta, né? Não, moça, mas por que você está perguntando para onde você está, onde você quer ir? Eu falei, não, eu estou pensando que eu estou dentro do Jardim Santa Terezinha. Não, você está dentro do tal. Gente do céu, o funcionário me colocou dentro do ônibus errado. E agora? E aí eu já mobilizei. É assim que eu sempre fiz, arregaçar as mangas e mobilizar as pessoas ao meu redor, né? Desde que eu comecei a perder a visão, aos 15 anos. E aí o motorista falou, pode deixar que assim que passar um ao contrário, né, sentido contrário, de onde você veio, eu vou parar e você entra nele e ele te leva onde você possa pegar o teu. Beleza. Isso aconteceu, já dei uma respirada. Mas só que quando eu entrei no outro ônibus, o outro ônibus passava pela Marginal Aricanduva, né? E perto da minha casa. Só que o motorista e o cobrador quiseram me deixar no ponto de ônibus. Imagina, você acredita, já era meia-noite, então eu nunca, jamais na minha vida eu tenho curso de mobilidade, e é muito importante que a gente faça, né? É uma defesa para a gente, as técnicas, né? E o próprio bastão, e nos identifica, né? Enquanto característica, enquanto pessoa com deficiência. Agora, eu peguei e falei o cobrador chegou em mim e falou assim, nós vamos te deixar no ponto, tá, que passa o teu ônibus. Eu falei, moço, mas espera, aí eu liguei de novo o botão do alarme, o alerta, falei, moço, mas pelo amor de Deus, eu nunca na minha vida fiquei sozinha à noite num ponto de ônibus, né, sempre acompanhada. Mas não vi a reação positiva dele, sabe, de arrumar nenhuma outra estratégia, né? E aí ele voltou e falou de novo. Aí nessa hora eu já estava começando a entrar em desespero maior. O botão vermelho já estava ficando roxo já, né? Aí eu peguei, ele voltou e falou assim, mas a gente vai deixar você no ponto mesmo, você pega o seu ônibus, logo na esquina. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, moço. Aí eu comecei a chorar, porque aí vai a questão
do sentimento. Você tem uma válvula de escape, né? Você vai até que você, né, não consegue mais articular né, o botãozinho ali, o nível do equilíbrio, vamos dizer assim, e você tem que fazer a pessoa te escutar. Aí é que eu falei do lugar de escuta, através do teu sentimento, da tua reação de desespero, para a pessoa realmente também ser ativada lá no botãozinho dela de alerta, de alarme, e captar o que você está sentindo e prover um outro tipo de situação que vai te deixar mais confortável, mais em segurança, que era isso o motivo do meu choro até, pela primeira vez na vida. E aí ele foi lá na frente de novo, conversou com o motorista, complementando, e aí ele voltou para mim e falou assim, olha, a gente vai deixar você num posto de gasolina, aí eu já comecei a respirar, que fica Você conhece a Liliane Eliana dos Reis Oliveira? Ou... Conheço, que morava ali na região da Rio das Pedras? Não, a Letícia, você conhece a Liliane? Viviane? Não, é Liliane dos Reis Oliveira. Não. Vitória, conhece, Vitória? Autoriza entrar ou não? Bom, eu não conheço. Deve ser alguém do seu Instagram, né? Vamos ver o que vai dar, hein? Foi. Então, aí ele chegou quer entrar? Ele chegou em mim e falou assim, olha, a gente vai deixar você, então, num posto de gasolina que fica na esquina, né, da avenida que sobe teu ônibus, e a gente vai deixar você com um dos atendentes lá, né? Sim. Porque é nosso conhecido, a gente sempre abastece o ônibus ali e tudo, pode ficar sossegada. Gente, nossa, se não fosse a ação minha de apertar esse botão, sabe? Aquele botão ali de alarme mesmo, né? E mostrar esse sentimento meu para ele e ser bem acolhida ali pelo atendente do posto, e o rapaz me levou até o meu ponto de ônibus, esperou o ônibus chegar e falou, moça, pode ficar tranquila, eu sou pai de família, eu trabalho aqui no posto e vou esperar você lá com você, vou esperar com você o seu ônibus passar. E foi assim uma sensação terrível para mim. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, porque eu sempre evitei, nunca, jamais andei sozinha à noite. Então, você realmente tem que usar dessas ferramentas e do teu sentimento mesmo, para que o outro perceba, de fato, o grau de necessidade tua, né? Então, é isso que eu queria complementar, a questão da escuta. Obrigada. Sim. Legal, obrigada. Você foi perfeita ali, né, nessa situação de ter arregaçado as mangas e ter falado. Eu até lembrei de uma situação que aconteceu comigo mesmo. Eu dei até uma risadinha, assim, porque uma vez já aconteceu isso comigo. Naquele local que eu pegava ônibus, só passava um. E aí, de repente, surgiu uma outra linha desconhecida e eu acabei pegando aquele ônibus e fui parar não sei aonde, né? E aí, além, só que você, assim, conseguiu logo já expressar seu sentimento, foi muito legal. No meu caso, eu fiquei assim, eu vou falar que eu tô perdida, que eu não sei onde eu tô, não sei que ônibus eu tô, que eu fiz tudo errado. Então, meus pensamentos me boicotaram, né? Então, isso que é importante, você não deixar a tua cabeça te boicotar. E aí, nesse caso aí que você falou, né, que você conseguiu se expressar, até através do choro, uma forma de expressão, é uma coisa, assim, complicada, porque a gente parece que as pessoas não têm empatia, né? Então, é uma forma de enfiar dentro da cabeça das pessoas empatia. Poxa, a pessoa deficiente visual pegou o ônibus errado porque te colocaram no ônibus errado, né? E não consegui nem te orientar, né? É uma situação muito complicada e é ali onde eu falei que os sentimentos têm sua serventia. Nesse caso, foi um caso atípico que aconteceu, né? Não é uma coisa que acontece todo dia. E serviu para você mostrar para aquelas pessoas que você estava precisando daquela ajuda, que estava errado, né? E aí, eu vou até entrar aqui na crise do pânico. Você pode ter tido uma crise do pânico, que é um desconforto muito grande, taquicardia, um monte de coisa assim ruim que vem, e que eu até peguei aqui antes do bate-papo, uma reportagem
falando que acomete 11% da população, essa crise do pânico. Porém, o transtorno do pânico, e acontece 2 vezes mais em mulheres do que em homens, né? Porém, o transtorno do pânico não é só um caso de você acontecer uma situação assim, bem difícil, né? E você ter sintomas desconfortáveis. Não é isso. O transtorno é acontecer esses sintomas várias vezes. Por exemplo, assim, usando o exemplo dela. Imagina que ela comentou, né, que faz faculdade, é isso? Isso, ela terminou a faculdade já. Ah, sim, terminou a faculdade, mas foi na época da faculdade, né? E daí, por exemplo, ela como que é o nome dela, Antônio? Desculpa, esqueci. Ângela, Ângela, você chegou a pegar ônibus depois desse dia? Sim, não, a vida continuou normal. Eu assim, graças a Deus, eu tenho uma particularidade, uma característica em mim, que eu tenho muito autocontrole, muito mesmo. Tanto é que, nossa, para você saber que você está num bairro tão distante do seu, tão tarde da noite, já era motivo para eu ficar desesperada, começar a gritar, suar frio, etc. Dependendo da pessoa, lógico, né? Tem que ser respeitada a especificidade de cada um, o nível de sensibilidade e a própria reação orgânica. Agora, eu depois que aconteceu isso, eu cheguei, né? Na época eu era casada. Eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, você não sabe o que eu passei, pelo amor de Deus, sabe? E, assim, ele me recebeu assim com um grande, forte abraço e foi aquilo que me acalentou. Eu falei, nossa, eu nunca passei por isso e, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Mas isso, eu tive a ajuda necessária e prática, enfática, né, para solucionar meu problema através da expressão do meu sentimento. Porque se eu não tivesse chegado ao choro, né, eu não teria, eles não teriam tido aspas, a empatia de pensar mais assim, falar, não, como é que a gente pode protegê-la, né, de uma melhor maneira, né, para que ela consiga chegar na forma mais segura até a casa dela. Então, depois nunca mais aconteceu, graças a Deus. Então, perfeito. Foi uma forma de você se expressar, foi uma forma de você mostrar para o outro, né, o que estava acontecendo, mas você conseguiu, como você comentou aí, que você tem um autocontrole muito bom. Então, no outro dia, provavelmente, você deve ter lembrado, na hora que você foi para o ponto, pegar o ônibus, você deve ter lembrado. A gente acaba lembrando, pensando, poxa, ontem eu peguei, deu tudo errado, fiquei naquele desespero, e aí é aí que entra o pensamento, né? Você não deixou esse pensamento te boicotar. Poxa, aconteceu ontem de ter dado errado. Mas antes de ontem deu certo. Antes de ontem deu certo. Por que eu vou focar só naquele dia que deu errado, né? Então, a síndrome do pânico é quando a pessoa passa por essa situação, por exemplo, que ela citou, só que ela, toda vez que ela vai pegar o ônibus, mesmo não acontecendo isso, bate aquele desespero, né? Aquelas ondas de sudorese, taquicardia, a pessoa acha que vai morrer, que tá passando mal, que vai ter uma parada cardíaca, coisas assim, e não conseguir mais enfrentar aquela situação, né? O que aconteceu comigo, para complementar, é que eu fiquei uns dias depois, lógico, com essa sensação aguçada da preocupação de saber se eu estava realmente sendo embarcada no meu ônibus, né? Sim. Então, aí porque assim, acontece de, às vezes, o ônibus estacionar no ponto, né? Num terminal, num determinado terminal de ônibus rodoviário. E o funcionário ou a pessoa viu o ônibus parado no ponto, né, que é do teu ônibus, pensa que é o mesmo. Então, eu passei a perguntar mais, para confirmar mais, antes de dar partida, entendeu? Para não acontecer outra vez, porque isso aconteceu 2 vezes comigo, quando eu entrei na faculdade, só que foi durante o dia. Aí foi mais fácil de resolver a situação. Letícia. Mas no final foi mais difícil. Obrigada. Letícia, posso fazer uma pergunta, Nádia?
Oi, Nadinha, tudo bem? Oi, querida. Então, só para assim entrar na conversa do pânico, a gente que é triatleta, né? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas eu já assisti muita situação do atleta entrar em pânico quando entra no mar, que não está aquele mar tranquilo para nadar, e aí não consegue completar a natação, ou às vezes não consegue nem entrar. Eu não sei se é porque a gente é do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, lá no Recreio, o mar é muito louco, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já assisti muita situação assim, e eu, não sei se pela experiência, talvez pela idade, eu sempre uso muito a minha cabeça e falo assim, não, tem muita gente no mar que está de olho em mim, e aí eu entro e sempre consigo completar, mas eu já vi muitos amigos muito fortes não conseguirem completar e entrar em pânico total no mar e achar assim, medo mesmo e não fazer a natação do triatlon, né? Então, assim, a minha pergunta, eu não sei se você já passou por isso, eu já assisti muito, e é uma situação que acontece com muita frequência. Assim, mudando muito de assunto, né? Porque a gente está aqui, só está mudando para o triatlon. Mas, de qualquer forma, é essa questão de você ter uma cabeça assim que você para e fala assim, não, eu vou fazer, eu consigo, sabe, ter essa coisa de fazer respiração que você falou, né? E aí, então isso, assim, eu quis entrar para contar, porque eu já presenciei tanto essa coisa do pânico no mar, né? E aí, eu não sei se você já passou por isso. Sim. Você como triatleta. Então, eu já passei assim, não fiquei com medo antes de entrar no mar, até porque a gente não enxerga, então... Sim. Aí depois que eu já estava lá no meio, foi uma das primeiras vezes que eu comecei a nadar, né, em águas abertas. Depois, para quem não conhece, né, o triatlon, para deficiente visual, a gente usa um elástico preso no tornozelo, ali na coxa, do lado de uma atleta guia, né, que vai... Então, assim, eu fui. Daí, quando eu tenho baixa visão, enxergo alguma coisa ainda. Então, quando eu fiquei no meio do mar, eu tirei minha cabeça para fora, eu olhei para um lado, para o outro, para trás, só via água. Eu parei de enxergar areia. Eu falei, e agora? Eu faço? Não tem mais nada aqui, não tem mais terra à vista. Aí bateu aquele desespero ali, mas aí eu estava com a pessoa do lado, né? E aí é aquilo que você falou, né? São os pensamentos. Bom que a Nádia trouxe o problema e já trouxe a resolução, né? São os pensamentos. A gente começa a entrar naquela onda de pensamento. Pô, eu vou afogar, eu vou morrer aqui, ninguém vai ver. Eu tô aqui no meio do nada, vai me dar uma câimbra. Esse mar tá muito forte. Pronto, acabou, já bate aquele desespero, né? Agora, se você pensa, tem gente olhando, também tem outras pessoas lá. Vai dar certo. Eu já nadei no mar forte, eu tenho treinamento, tenho condicionamento, né? Você consegue mudar teu pensamento, né? E até pessoal, para quem não conhece a Nádia, ela tem 65 anos, né, Nádia? 64, isso. 64, e é uma atleta que vai fazer um Ironman, assim, é uma prova fortíssima, assim, que eu treino todo dia e não aguento fazer. Então, ela é um exemplo. Até parece. E é muito legal assim, dela ter participado e ter compartilhado para a gente ver como é que funciona a cabeça de um atleta que tem experiência e sabe o que pensar ali, né? Sim. Na hora. E a gente passa por isso bastante, viu? Bastante. Eu já vi atletas muito fortes simplesmente entrarem exatamente nessa questão do pânico, por razões diversas, né? Não porque não enxergam, mas assim, exatamente porque entram e não conseguem organizar o pensamento, né, para assim, eu vou fazer isso, eu sou capaz de fazer, de terminar, e até desistir. Pessoas assim, no meio da prova, desistirem e pararem e serem tiradas do mar. E eu sempre penso comigo assim, nossa, eu sempre tento raciocinar assim,
usar toda a minha lógica, né? Uhum. Quando eu tô lá dentro, assim, não, eu vou... exatamente, fazendo assim, tem muita gente olhando e eu acho que isso ajuda muito, né? A você resolver a situação, né? Sair da situação. Mas acontece muito essa questão de pânico, né? Então, é uma coisa bem comum para todo mundo, né? Letícia, eu né, entrei meio que em pânico ali, né? Na hora que eu desci do metrô e na hora do Uber ali. E Uhum. a outra moça da faculdade teve mais autocontrole. O que faz uma pessoa. O que faz uma pessoa ter um autocontrole maior que o da outra, assim? Nossa, muito boa. Que legal essa pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Primeiro, assim, o conhecimento, né, de você conseguir controlar os pensamentos. Eu vou até assim, encerrar dando algumas dicas, né? E também as experiências de vida. E às vezes, assim, os pensamentos são automáticos, é aí que entra a terapia. Às vezes você não consegue dar conta de controlar aquilo, que nem eu tô comentando aqui com você. Poxa, aqueles pensamentos lá que eu comentei, né? Que você desceu ali no metrô, mas de repente você teve a experiência de ter conhecido alguém que caiu no buraco ali do metrô, né? Alguma experiência assim muito negativa que você sozinha não dá conta de controlar esse pensamento. É muito difícil, a demanda é muito grande para você. Daí onde entra a terapia, que aí o psicólogo vai te ajudar. Você contando, falando, quando você fala, você também se ouve, né? E aí o psicólogo vai compreender, vai estudar exatamente, né, a demanda da pessoa para ajudar ela nesse sentido. Mas é isso daí, tipo, não se culpem se vocês, por exemplo, não conseguem se controlar, né? Porque é comum e é muito difícil. Se vocês conseguem ter esse controle, fiquem assim muito felizes, porque é difícil, entendeu? Não é uma coisa tranquila de fazer, é fácil de falar, mas de fazer é muito difícil. Eu até Letícia, sim. então serve como dica, tipo, se acontecer da pessoa pegar o ônibus errado, descer numa estação do metrô errado, o segredo, a dica é se descabelar, gritar, chamar atenção. Funcionou com a Ângela, hein? Não vou me comprometer, não sei. O que serve de dica, eu vou falar aqui o que eu preparei de dica, cada um interpreta da forma que quiser. Eu estava no Rio de Janeiro, lá no Pedala Junto, e na hora de ir embora a gente pegou aquele negócio lá, o VLT, é isso? BRT. VLT mesmo. VLT. VLT. Eu peguei o BRT esses dias. Não, é que foi no Museu da Manhã, então tem que pegar o VLT. O VLT. Tá. Aí ele deixou eu e meu amigo numa estação, só não tinha nenhuma alma viva. Eu falei, nossa, sozinho aqui no Rio de Janeiro. E não chegava aquele metrô logo, mano. Eu sabia se eu chorava, se eu gritava. Se eu gritava, eu chamava atenção. Aí fiquei quietinho ali no cantinho e tal. Na hora que eu vi aquele metrôzinho, aleluia. Quase que me joguei na frente. Mas o esquema é se descabelar, gritar, arrancar roupa. Isso que você está falando, né? Eu me lembrei do medo do desconhecido, por exemplo, no caso de viajar, por exemplo, uma coisa que eu quero muito. Mas aí eu imagino, por exemplo, o Antônio saiu de São Paulo e veio aqui para o Rio, que eu sou do Rio, né? Aí ele não conhece o Rio. Aí você está num lugar desconhecido. Não foi o caso da nossa amiga que saiu da faculdade, que ela conhecia o trajeto dela. A gente está numa cidade desconhecida. E aí, é pior ainda, né? Aumenta o pavor ainda, né? Como eu falei, também existe aquele pavor real, né? De você não conhecer, existe o pavor real. Eu vou dar umas dicas aqui para encerrar, tá? Falando do acalme-se, que é uma dica do que fazer durante o pânico, né? A crise de pânico, que às vezes não é um transtorno ainda, às vezes é uma situação atípica, quando você foi no Rio, quando você foi passear, né? Não um transtorno. Para ser um transtorno, precisa de acontecer várias vezes e precisa de te debilitar a fazer certas situações. Eu convidei uma amiga, que também é psicóloga, a Gislene, que está aqui na sala com a gente, né, para falar melhor sobre esse assunto. Né? Ela até depois
se ela quiser se apresentar ou conversar, se vai continuar falando sobre esse assunto ou algum outro, né? Medo, né? Posso comentar? É que vocês estão falando coisas muito interessantes. Não queria interromper. Eu só queria, se vocês me dão permissão, antes de a querida Gisele, né? Gislene. Como? Gislene. Gislene, desculpa, que picotou um pouco aqui. Imagina. Essa questão de como se autodefender, porque o mecanismo da autodefesa ele vai se aguçando, né? Cada vez mais. Depois do acontecido comigo, eu acionei mais ainda esse mecanismo. O que eu comecei a fazer? Nessas situações de estar em algum lugar, por exemplo, até dentro de uma estação, que o Antônio falou, sozinho, desconhecido, de estado diferente. Eu comecei a carregar, além de comecei a carregar 2 apitos. E tinha um apito profissional que eu tinha ganhado de competição. Falei, é boa. Se eu ficar numa plataforma, porque já aconteceu, eu pego a apito, não tenho vergonha mesmo. Essa coisa de atriz também, né? Eu sou formada em artes. E eu não tenho a mínima inibição. Se precisar gritar, eu já cheguei a gritar. Então igual a mim, eu também grito. Aí a amiga minha que vai muito pro sul falou: se você fica no Rio de Janeiro, né? Tudo é válido. Mas se você for pro sul, vamos dizer que você é maluca. Não é gritar assim, né? Eu falava assim: tem alguém que pode me ajudar? Sabe? Assim uma estação bem deserta e assim, muitas vezes usei o apito. Entendeu? Tem que se defender, gente, é a nossa vida. Gente, eu adorei essa dica aí, Antônio. Não precisa da gente se estressar, da gente se desgastar. Pode usar um apito, alguma coisa. E nem tirar a roupa, viu, Antônio? Você vai ser preso por atentado ao pudor. Olha lá, pega a dica dela, maravilhosa. E assim, a Gi vai falar aí, mas só para apresentar... Obrigada, viu, meninas? Beijo. Obrigada, eu. É só para terminar de apresentar a Gi, né? A gente já trabalhou juntas, né? Num trabalho voluntário na igreja, a gente já viajou juntas, então ela tem muito contato comigo, né? Que eu tenho essa deficiência visual, e eu percebo que ela tem uma empatia muito grande. Às vezes, outro dia a gente almoçou juntas, eu cheguei em casa, ela mandou mensagem... foi tudo bem, me desculpa se eu não tiver te ajudado, alguma coisa, tipo, uma pessoa que tem esse tipo de preocupação, tem muita empatia, né, a gente que, agora eu até entendi melhor o que eu tô falando, tipo, a gente tem pessoas do nosso lado e na rua a gente pede ajuda e as pessoas não ajudam, né, então uma pessoa que tá sempre preocupada, sempre se colocando no lugar do outro, né, por isso que eu convidei ela, porque ela tem essa empatia. Pode falar, Gi. Nossa, agora estou emocionada, que bonito. Obrigada, quanta coisa bonita você falou agora. Bom, meu nome é Gislene, eu sou psicóloga também há alguns anos e estou achando muito bacana conhecer o grupo de vocês, tá uma conversa muito rica, muito interessante. Eu estava até anotando aqui, porque tanto a Renata, quanto a Ângela, quanto a Nádia falaram de 3 experiências de superação do pânico. Não é superação do transtorno do pânico, como a Letícia explicou, mas são 3 exemplos diferentes e muito legal, que são experiências de vocês em como controlar uma crise de pânico, né? Crise de pânico, a Letícia trouxe aí os dados, né? É algo que qualquer um de nós pode ter, porque o pânico está relacionado à ansiedade. Aí, respondendo, acho que foi a Ângela que perguntou, se eu não me engano, por que uma pessoa se controla mais do que a outra? Porque a ansiedade, ela tem uma origem biológica também. Por isso que é importante, muitas vezes, fazer o tratamento psiquiátrico com remédios, né? E quebrar esse preconceito, esse estigma, porque é muito importante você fazer um tratamento para controlar as suas questões biológicas, para que você possa trabalhar o psicológico e viver melhor, né? Então, vocês 3 falaram de experiências muito legais mesmo, de como, que acho que serve de exemplo para mim e para todos os outros, de como superar uma crise de pânico. E assim, não quer dizer que seja fácil, como a Letícia falou. A gente não deve se culpar se a gente não conseguiu, porque é uma crise de pânico, né? A Nádia estava explicando. Aliás, parabéns para a Nádia, porque, gente, eu jamais diria que ela tem 60 anos, ela está muito bem, né? Atleta.
Mas, assim, como a Nádia explicou, ela tem uma facilidade grande de observar e de racionalizar. Por quê? Provavelmente ela não tem um distúrbio de ansiedade como muitas pessoas têm, né? De repente, uma outra pessoa na mesma situação como ela observou vai ter uma incapacidade naquele momento de viver a mesma experiência, né? Isso não quer dizer que aquela outra pessoa seja incapaz, né? Então, diante dessa situação que a Ângela viveu, que foi uma situação perigosa, que desperta, sim, e muitas pessoas poderiam despertar a crise de pânico, como a Renata também falou de uma experiência parecida, e como a Nádia falou de uma experiência, todas elas são parecidas, embora em contextos diferentes, são experiências parecidas que disparam uma crise de pânico, né? A crise de pânico ela pode ser disparada numa situação muito mais simples, por exemplo, falar em público. Isso é muito comum, é uma atitude relativamente simples, e é muito comum que ela desperte ansiedade e, às vezes, crises de pânico. E o que a Letícia estava dizendo, só para não me prolongar muito, né? Que, assim, o importante é a gente tentar não se culpar por não ter conseguido fazer determinada coisa, mas também não desistir de tentar. Porque conforme se você tem vontade, claro, você não deve forçar a barra para uma coisa que você não quer fazer só por fazer, né? Mas se é importante para você, se você tem vontade, é muito importante você persistir em vencer aquilo. E às vezes você não vai conseguir sozinho. Às vezes você vai precisar de uma psicoterapia, às vezes você vai precisar de um psiquiatra e tudo bem, né? A gente tem que pensar assim, o psiquiatra não é para você necessariamente tomar o remédio para sempre, é para você tratar um transtorno pontual, você curar uma doença, né? E é muito importante, é um profissional muito importante, como todos os profissionais da área da saúde. Então é isso, achei muito legal o que vocês falaram, na verdade nem tem muito o que acrescentar. Mas achei bacana porque uma foi complementando a história da outra e complementando tudo de encontro com o que a Letícia está falando. Bem legal, gostei. Legal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês, né? Obrigada, Obrigada, Gi. pergunta, ligar o microfone, tá bem, com jeitinho, fiquem à vontade, hein, gente? Nós temos aí umas 3 horas de live. Não tem não, gente, é mentira, tá? Então, Joana, fala, queridas e queridos. Só tem um querido aqui na sala? Antônio? Não entendi. Só você de querido? É só eu acho. Então, você estava falando, Gislene, né, da questão da reação biológica, né, do start, né, do psiquismo da pessoa que vem, de repente vai lá numa caixinha de memórias, né, que a pessoa em outros tempos também tinha passado momentos conflituosos, de pânico. Então, essas caixinhas, essas memórias são acionadas nessa hora. E cabe bem, lógico, todo mundo se autoconhecerem, fazendo uma análise, né, de autoconhecimento com os profissionais da área, da psicologia, da psiquiatria, enfim, da psicanálise. E também me veio à mente, como a própria Letícia disse, a questão de trabalhar, né, a respiração, porque na medida que você oxigena, né, o seu corpo, as células do seu corpo todo, né, você vai estar liberando, fazendo com que o seu cérebro ele se expanda, ele se liberte mais facilmente daquela situação de horror, de medo, de pânico, para fazer com que você consiga, entre aspas, raciocinar um pouco melhor, né? Chegar nesse nível específico que pode ser conseguido, né, de equilíbrio na hora. Então, mas esse nível que você está comentando, Ângela, só aproveitando o gancho, ele é um nível que ele não é possível para todas as pessoas. É isso que a gente tem que aceitar, compreender, para a gente poder trabalhar quando necessário, né? Você é uma pessoa que consegue parar e pensar, né? Porque você não tem essa descarga de uma força tão intensa que seja incontrolável. Por quê? Essas experiências que surgem, que você comentou, elas são inconscientes, a gente não parar para pensar.
nossa, eu lembrei disso, lembrei daquilo, não, só vem o pânico, né? E o que você falou da respiração é justamente isso. Na verdade, o pânico nada mais é do que um desequilíbrio que acontece no nosso corpo. Então, foge do seu controle, inclusive a sua respiração. Então, tentar controlar isso, treinar, lidar com essas situações para controlar isso, é excelente, quando possível, né? Mas o que a gente tem que ter consciência é que, às vezes, não é possível lidar com isso com tanta facilidade sem ajuda, né? E E ajuda a essa, gente tem que buscar, como você é, bem fez lá e quando essa, você precisou, né? e essa ajuda, que nem o meu equilíbrio, ele foi até a hora que eu precisei chorar, entendeu? Então, assim, as terapias várias que nós temos também, complementando as que você relatou, né, dos profissionais aí, que entram com Letícia, eu gostaria de fazer medicação, uma pergunta. eu vou complementar, tá, para você conseguir falar. É importante a gente também procurar, né, o autocontrole, o autodomínio, o autoconhecimento, e também trabalhando a própria respiração, através de meditação, através de yoga, terapias várias, né? Que colaboram para esse equilíbrio maior na hora da pessoa passar por uma situação, problema. Obrigada. Obrigada eu, perfeito, muito bom. Antes do William fazer a pergunta, alguém conhece o Ricardo Muniz? Eu conheço. Então, se ele pedir para entrar, eu vou autorizar, ok? Tá. Ele pode fazer a pergunta. Sim. Sim. Então, vou falar, porque eu espero as pessoas falar para depois eu falar. Assim, eu perdi a minha visão recentemente, e antes de perder a visão, eu não tinha essa questão dessa síndrome do pânico, né? Uhum. Para mim, e algumas situações assim que eu perdi, quando eu entrava dentro de um carro, nossa, aquele para mim era a pior coisa, a pior sensação do mundo. Eu começava a sentir falta de ar, começava a ter sudorese, ou suar, né? Vou falar bem num popular rasgado mesmo. Tem mais pessoas ouvindo a gente, então elas precisam entender. Então eu começava a suar, minha mão começava a pingar, e eu não conseguiria me controlar. Porque eu sou cego total, né? Então, quando todo automóvel que eu entrava, eu tinha essa sensação, não conseguia nem falar, ficava tão tenso que eu ficava duro. Então, assim, e algumas técnicas que eu sei, que eu acho que você vai falar ainda, me ajudou bastante, sabe? E hoje ainda eu tenho desenvolvido um pouco de ansiedade. Quando fala que eu tenho que sair, eu vou andar um pouquinho, eu também fico um pouco ansioso, sabe? E me dá essa mesma sensação. E tem vezes que eu consigo controlar, e tem vezes que eu não consigo. Isso é normal mesmo? Sim, é super normal. E é importante que você se respeite, assim, quando... E no seu tempo, eu vou dar aqui as dicas, né, das técnicas, mas uma delas é haja com a sua ansiedade. Por exemplo, você saiu de casa, vai entrar, bate aquele desespero, não precisa de se forçar naquele ritmo seu antigo. Vai para a rua, espera um pouquinho, dá uma respirada, né? Entra no carro, se você tiver com alguma pessoa que possa esperar, fala assim, espera um pouquinho, espera 1 minutinho, 2 minutinhos. Então vai se respeitando, vai respeitando o seu tempo, mas o importante é você não deixar de fazer aquilo, porque o que acontece? Quando a gente deixa de fazer, a gente acha que resolveu o problema, né? Por exemplo, eu não vou mais andar de Uber, porque de carro, né, em geral, porque eu não andei e não senti nada daquilo, né? Então pronto, resolvi o problema, só vou andar a pé. Só que, na verdade, você não resolveu, né? Você está fugindo daquela situação. E quando você for de novo passar por aquilo vai vir mais forte. Então, é muito importante agir no seu tempo, mas agir de alguma forma, né? E se persistir, procura ajuda, procura uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, né? Não, é como a Gi falou, né? Não precisa de ter vergonha, é muito comum acontecer, e às vezes a gente precisa se reconhecer, né? Que precisa de ajuda, até porque
essa é a nossa profissão de psicóloga, é para ajudar, né? Se a gente não tiver ninguém para ser ajudado, não tem nem sentido. E assim, pessoal, eu vou... Só comentar, bem que só Pode complementar falar. meu comentário. Uhum. E sobre também essa questão do pânico, antes do perder a visão, eu fui assaltado, né? Então, hoje assim, meu maior medo, meu medo depois que eu perdi a visão é ser assaltado outra vez. Então, assim, eu tenho um pouco de pavor quando as pessoas vão chegando perto de mim. Mas Eu ninguém não rouba conheço, cego, sabe? não. Fica tranquilo. Olha, eu não roubo cego, não. Vocês acham que é pecado. Então, eu tenho um pouco de medo, sabe? Dessa questão. E essa questão de técnicas, algumas, já passei para as psicólogas, elas me deu algumas técnicas. E essa questão do pensamento aí, eu nunca tinha trabalhado essa técnica aí. Eu achei bem legal, sabe? Achei bem Legal. pertinente pro assunto, sabe? Que é de você Sim. mudar os pensamentos. Porque nem todas as pessoas vão ser marco com você, né? Mas é isso aí. Obrigado pela oportunidade de perguntar. Eu que agradeço. Posso fazer uma pergunta para a Gislaine? Pode? Tá, vamos lá. É Pode possível fazer. uma pessoa ficar com depressão, assim, num período, tipo 1 ano com depressão direta, assim, e ela pode chegar num nível de depressão, assim, que não tem mais retorno, porque é um nível de depressão, assim, muito forte, e, assim, às vezes é complicado ouvir a própria pessoa falando, porque às vezes você se sente até mal, porque parece que você não está falando com uma pessoa assim mais, uma pessoa assim, com uma vida, não sei se vocês estão me entendendo, a pessoa parece que já, tipo, não está mais aqui entre nós. É possível esse tipo de depressão? E se sim, que tipo de ajuda essa pessoa pode procurar? Ou se uma de vocês duas, de repente, poderia conversar com essa pessoa? Não só é possível, como é comum, né? A depressão, ela não tem um prazo um prazo determinado, né? Ela é uma doença, uma condição de saúde, né? Existem questões, assim como a gente falou da ansiedade, a depressão também tem questões biológicas envolvidas, né? E por isso, num caso de depressão muito forte, muitas vezes é indicado o tratamento medicamentoso também. Para quê? Para superar essa crise intensa, né, de que você fala. É claro que cada caso é um caso, né? Precisa avaliar. A nossa recomendação como psicólogas é sempre fazer uma avaliação psicológica antes, conversar com o psicólogo, porque mesmo independente de haver ou não tratamento farmacológico com remédios, né? Ele é complementado, né, pela psicoterapia. Na verdade, os dois tratamentos se complementam, muitas vezes, quando necessário, a medicação, né? Que pode ser o caso, pelo que você está dizendo, e pode não ser o caso. A gente não pode avaliar nenhum caso de questões psicológicas teoricamente, né? A gente precisa conhecer o indivíduo, cada história é uma história. Existem tristezas que têm motivo, existe depressão, existe tristeza, existe luto, não existe um prazo de validade determinado. Quanto tempo eu vou viver o meu luto? Quanto tempo eu vou ficar triste por essa perda, né? Então, cada pessoa tem um ritmo, tem um momento, depende do que aconteceu com ela. Às vezes, o que é simples para nós, né, não é simples para outra pessoa e vice-versa. Às vezes, o que é simples para outra pessoa, se a gente falar de outras questões, como a superação da deficiência visual que vocês estão falando, eu acho muito interessante, muito bacana. É uma coisa que eu me vejo incapaz de fazer, né? Mas, assim, vocês mostram, muitos de vocês, uma superação em situações incríveis. Eu acho incrível, acho muito legal, acho muito forte isso, né? É um exemplo mesmo, né? Ouvir essas histórias é muito bacana mesmo, é estimulante, né? E da mesma forma, a gente pode considerar outras dificuldades, e às vezes dificuldades psíquicas, né? Elas são barreiras que são colocadas diante de nós. Como que a gente vai enfrentar? A gente vai enfrentar ou a gente vai fugir? Para a gente enfrentar, a gente tem ferramentas, não precisa enfrentar sozinho, né? Mas se a gente vê
ela não vai se desfazer por mágica também. Então, a gente precisa ter a consciência de que é necessário tirar esse estigma da doença mental, né, da doença psicológica, porque ela é importante, né? Você tem uma gripe e você quer se curar. Então, você tem uma doença psicológica, ela tem uma natureza muito diferente dessa, mas você também quer se curar. E a sua qualidade de vida é muito importante, vale a pena. E, claro, eu estou à disposição se você quiser depois conversar sobre esse assunto, para dar algum direcionamento, se eu puder ajudar nisso, com certeza. Ok, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Uma é sobre se vocês atendem online, de alguma forma, gratuita, ou um baixo preço, porque eu sou doida por psicoterapia, tive que interromper a minha por falta de grana, né? Porque não sou eu que pago, são meus pais. E eles Você é rica, você é rica, Não, você e tem eles dinheiro. são muito Não vem com reticentes. esse papo de desconto, hein? Não, eles são muito reticentes à questão de psicólogo, né? Eles acham que só psiquiatra que é legal, porque é médico, porque dá remédio, acham que conversa não adianta nada. E eu nunca consegui, eu brinco com eles, que eu falo assim, pô, meu sonho é fazer uma terapia de pelo menos 10 anos. Chega a 2 anos, vocês me tiram. Ai, meu Deus, meu sonho é uma terapia de pelo menos 10 anos, não consigo. E da última vez que eu fui tirada dessa terapia, eu tô ainda muito presa à minha terapeuta, queria muito voltar para ela, só que ela disse que não estava podendo me atender, enfim, essa coisa toda. Mas eu sinto muita falta mesmo. Enfim. E aí eu queria saber se tem algum... E também eu fiquei muito curiosa com a questão do triatlon, né? O meu irmão foi triatleta e a minha mãe achava aquilo, caraca, como é que pode alguém fazer natação, corrida e ciclismo, não sei o quê. E eu não sabia que tinha Para triatlon. atletismo, para triatlon, Isso. para triatlon, e eu estou encantada. E como eu faço faculdade de jornalismo, tudo eu vejo pauta, né? Eu vejo pauta em tudo, né? Quem eu poderia entrevistar em tudo. Então, Você é de que lugar? Eu sou do Rio de Janeiro. Que a gente vai ter uma competição mês que vem aí no Rio de Janeiro. Ai, que legal! Vai ser no Recreio, se você tiver a oportunidade, né, de nos lisonjear. O Recreio é bem longe de onde eu tô, né? Mas, assim, cara, achei muito legal mesmo. Fiquei curiosa para saber da natação, já sei que tem uma guia, né? Na corrida, provavelmente, também. E a bicicleta é a tandem? Isso, exatamente. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que era isso. Muito legal. É isso mesmo. Então, e aí no caso da natação, do alto rendimento, né, tem que ser uma atleta guia para fazer os treinos. Então, a pessoa que é a guia, ela tem que ser atleta e ela tem que ser muito boa, né? Até difícil encontrar. Eu, graças a Deus, encontrei uma aí do Rio mesmo. É a mesma? Que legal. Depois eu quero contar com vocês. Dia 15, eu também queria, né? Dia 15. 15 de maio. Se você conseguir, vai lá conhecer. Vai ver só muito complicado para mim, né? E até o Recreio é muito longe da minha casa. Uhum. Enfim, e eu não sei, também eu tenho que também fazer esse retorno, né? A Renata mora na Barra da Tijuca, não dá, né? Ela é da Barra. Não, mentira, não moro na Barra, eu moro longe da Barra. E a Barra era perto. E a questão da terapia online, eu atendo sim, tem o preço social, né, que a gente fala, né, que é o preço com desconto. Depois, se você tiver interesse, é só mandar mensagem para o Antônio, que aí ele passa meu contato para vocês. O contato da gente também. Ela tem dinheiro, já estou falando. Pessoal, então eu vou encerrar aqui. Deixa as próximas perguntas aí para a Gi. Na próxima, ela se disponibilizou, né, para falar sobre esse assunto. No próximo encontro, a gente vai marcar aí com o Antônio, com a Eide, né? E eu vou só encerrar falando uma técnica do como fazer durante a crise do pânico. Essa técnica chama acalme-se. Então, a primeira coisa é quem enxerga, ou já enxergou, né? Ver, ter essa palavra em mente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo.
Antes de você está falando em concluir, mas já concluir a live ou o assunto pânico? Não, conclui a live. Já? Já. Aqui fazer umas perguntas sobre que eu pensei que vocês iam falar a respeito também, assim, que ficou focado muito em pânico. Achei que vocês iam falar assim, questão também de ansiedade, dessas coisas mais relacionadas nessa parte, não só pânico, Sim, mas sim. não. O pânico, ele é um transtorno de ansiedade, né? Mas pode falar, pode ficar à vontade para falar. E aí, Pronto, então, antes de você Ah. concluir, eu queria fazer uma pergunta relacionada a mim mesmo. Pode. Meu nome é Elkson, eu sou de Pernambuco. Uhum. Eu estou passando por uma situação, assim, pela uma fase complicada, porque é o seguinte, eu tenho ainda um resíduo visual, é um olho, assim, não dá mais para me locomover só, isso aí não dá, porque está muito embaçado, mas assim, ainda tenho condições de acessar celular, aumentando o brilho e colocando fundo preto com letras brancas e tal, mas aí eu já estou procurando me adaptar. Eu já estou usando muito Talkback no celular, estou fazendo um curso de informática com NVDA, eu estou também no projeto de Braille, né? Já para conhecer. Estou me adaptando, né? Mas assim, eu sou agente penitenciário, sou do estado de Pernambuco, me aposentei há 5 anos, em função desse problema, né? Uhum. Fui aposentado por invalidez, e aí eu me aposentando por invalidez, eu não posso exercer não posso ter outro emprego que seja normativo, por CLT ou coisa parecida, porque eu perco minha aposentadoria. Então, resumindo, ficando mais em casa, porque eu só posso sair acompanhado praticamente. Minha cidade é uma cidade do interior, cidade pequena, não tem acessibilidade, não existe acessibilidade. E aí só saio agora acompanhado, ou com minha esposa, com irmão, coisa desse tipo. Mas assim, aí tô nessa fase de luto ainda. Eu tô no luto e tentando sair dela, ir para aceitação e procurando me adaptar. Mas assim, tem dias, quase todos os dias, eu sinto uma certa angústia dentro de mim pela situação que estou passando. Por exemplo, vem na cabeça, será que eu vou ficar o resto da minha vida assim, só em casa, trancado e tá entendendo? Fica essa angústia, às vezes eu fico com o coração meio acelerado, deito e fica aquela angústia, eu tenho que me levantar. Aí eu queria saber de você, isso já é um síndrome de pânico, um síndrome de ansiedade? Já é bom procurar uma ajuda de um psiquiatra para medicamento, alguma coisa desse tipo? E complementando a pergunta dele, eu também sinto umas angústias por uma série de problemas que eu tenho aqui também, com relação à ansiedade a respeito do futuro, né? E tem um exercício para acalmar essa angústia, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho, deixa eu me complementar. Essa fase de luto, né, da perda da visão, eu acho que é muito difícil, é muito complicada, né? Você tá de parabéns, assim, de estar correndo atrás, de estar fazendo Braille, o NVDA, né? Isso é muito importante e eu acredito que essa questão da angústia vai aparecer. Mas o que você pensa sobre isso, você precisa de responder para os seus pensamentos. Que nem você comentou, poxa, será que eu vou viver o resto da minha vida preso dentro de casa? Você pode se responder, você quer viver dessa forma? Como você pode melhorar? O que você pode fazer? Você tá com dificuldade de lidar com isso sozinho? Eu acho que é interessante, sim, você procurar um psiquiatra, um psicólogo, ou os dois, né? Ou às vezes, assim, por exemplo, se eu receber um paciente que eu avaliando e vejo que há necessidade do psiquiatra, eu faço o encaminhamento também, entendeu? Então, eu acho que qualquer lado que você procurar aí é interessante. Se você tá sentindo essa angústia, tá lutando e tá vendo que tá sendo necessário, né? Uma ajuda maior, procura sim. Aí eu vou pedir para te complementar e responder a pergunta da Renata. É Renata, né? Pessoal, só um segundinho. É um caso de sim. extrema importância para Maria Gisele e para você também. Acabou de entrar aí a Cristina. Cristina, quer conversar um pouco com as psicólogas? Pode falar, Cristina.
tô passando por um transtorno, né? Pode Posso continuar. interromper um minutinho, Cristina? Você gostaria de falar sobre isso em público ou você prefere falar isso em particular? Particular. Então, tá bom, pode Ok. ser, Antônio? Pode, depois eu passo o contato dela para vocês duas. Tá ótimo, depois a gente conversa sobre isso, que algumas coisas são muito íntimas, né? Pode continuar aí, ô Letícia, então. Pode... Eu passei a palavra para a Gi, se ela quiser complementar, até responder a pergunta da Renata, né, que falou sobre essa questão mesmo de angústia, de pensamento negativo para o futuro, né? Eu coloquei ali uma situação de você... No caso, a minha angústia, por exemplo, ela não eu não tenho essa coisa de sudorese, taquicardia. Eu sinto, às vezes, como se eu estivesse engolindo um sapo, né? A garganta, assim, ou aperto no peito, ou a garganta engolindo. Mas isso não tem a ver com, assim, eu estou numa situação de pânico, não. É uma situação, até o Antônio sabe, algumas pessoas, eu já comentei até no grupo, porque minha válvula de escape é falar, eu falo para todo mundo. Eu quero encontrar uma terapeuta em todo mundo, porque como eu não tenho terapia, o pessoal aqui não paga para mim, que eles não gostam, e eu tenho muita necessidade, tenho muita vontade mesmo, então eu uso todo mundo como terapeuta, né? Eu falo pra caramba. Então eu às vezes sinto com relação a essa medo do futuro, que tem uma coisa real aqui no que acontece familiar, aí eu fico com como se fosse engolindo um sapo mesmo, e um aperto no peito. É até Mas essa coisa de ansiedade, né? sapo. Ansiedade relacionada à preocupação com o futuro. Com o futuro. Uhum. Só um parêntese. Ô, Cristina, eu imagino que o que você tenha para dizer seja muito importante. Eu só te perguntei porque eu supus que fosse uma questão íntima que você quisesse falar em particular, tá bom? Sim. Mas eu me coloco à disposição para conversar a hora que você puder e a hora que você quiser, tá? Não estou diminuindo o tamanho do que você talvez queira dizer, pelo contrário, tá bom? Não sei se ficou claro. Deixa eu ver o nome dele aqui, é o Elkson, que é de Pernambuco, que eu estou anotando. Isso mesmo. Elkson, você e a Renata, né, falaram sobre duas questões, todas as questões estão interligadas. Na verdade, tudo que a gente está conversando aqui, esse bate-papo, é sobre assuntos relacionados à depressão e ansiedade, né, entre eles o transtorno do pânico, mas é um assunto muito extenso, que a gente pode prolongar ele para outros encontros, sem prejuízo, porque é um assunto muito amplo. Mas só... E até porque, assim, eu sou... o que para mim, a grande novidade desse grupo, assim, que é muito rica, é essa questão de vocês apresentarem uma condição diferenciada. Vocês têm uma condição que é diferente da minha, diferenciada em relação a mim, né? Eu enxergo e vocês estão dizendo sobre perda de visão, sobre uma pessoa que já perdeu há algum tempo, quem está perdendo agora. Isso tudo é muito rico, porque são experiências que só vocês estão passando, e elas são concretas, Elkson, né? Primeiro com você. Então, você não está falando, assim como a Renata falou antes sobre experiência, a Ângela falou, não é sobre medos imaginários, vocês estão falando sobre situações reais, de perigo, de medo, de perda, né? Como você bem disse, o luto, né? Pela perda da visão. Então, a gente tem que saber distinguir o que é patológico e o que faz parte da vida, né? Você se sentir triste, você se sentir angustiado, nós nos sentirmos tristes, nós nos sentirmos angustiados, nós nos sentirmos ansiosos, faz parte da nossa vida, né? Só que existem algumas situações que são muito importantes, como essa que você descreveu agora, que é a perda da visão, que é a aposentadoria. Você está trazendo uma realidade do local onde você vive, que não é possível você ter acessibilidade, enfim. É uma realidade concreta que te traz uma angústia. Então, essa angústia ela não é patológica, ela é pertinente. O que Aí você me perguntou, você sugere um psiquiatra, né, um psicólogo?
Não, no primeiro momento não. A gente só falou do psicólogo, do psiquiatra, né? Assim como a meditação, muitas pessoas têm na religião também essa ferramenta, no lazer, no esporte. Aqui nós estamos falando de muitas ferramentas para lidar com questões psicológicas, né? E não necessariamente precisa fazer uso de todas elas, né? Nem ao mesmo tempo e nem para todas as pessoas. Cada caso é único. Então, assim, a minha sugestão, se você sente necessidade, você procurar atividades que redescobrir, você já está procurando, na verdade, você está se preparando para isso, tomando uma atitude muito positiva, muito admirável, né, de se preparar para esse momento que você tá vivendo já, e não necessariamente, na minha opinião, né, você deve buscar já um tratamento médico, porque não necessariamente você está doente. Não é isso que, nessa conversa curta que nós tivemos, você demonstrou, né? Agora, se você tiver vontade de iniciar um tratamento terapêutico, para você conversar, para você amadurecer, né? Esse entendimento do que está acontecendo com você, eu acho muito válido. Assim como a Renata estava falando agora da angústia dela. A mesma coisa que eu disse para ele, Renata, serve para todos nós. Angústia, medo, ansiedade é normal, numa medida, né? Quando passa da medida, quando causa muito sofrimento, te impede de fazer coisas, aí não é normal, aí vale a pena buscar ajuda. Mas muitas vezes a ajuda está no psicólogo, muitas vezes a ajuda está no ouvido de um amigo. A Renata estava falando aí que ela gosta muito de falar, que as pessoas escutem. Isso a gente consegue também nas relações sociais, né? Então, não necessariamente você precisa de uma terapia. Claro, se você quiser, a gente recomenda porque você mal não há de fazer, você vai descobrir, vai te ajudar, te dar ferramentas para você descobrir, chegar num caminho que você deseja, né? Mas não necessariamente é uma indicação para todas as pessoas. Inclusive, existem várias terapias diferentes, porque cada indivíduo é diferente, né? Então, não sei se eu me fiz entender. Como eu disse, é um assunto muito amplo, a gente pode estender ele para outros encontros, porque tem bastante coisa para falar sobre tudo isso. Ok, só para a gente encerrar, né? Eu queria pedir desculpas para a Renata, porque eu brinco que ela é rica e tal, mas ela sabe que, né, eu gosto muito dela, a gente tem essa liberdade de brincar, tá? Mas não vou cobrar barato para ela não, tá? Queria agradecer aí em nome do grupo Diferentes Eficientes a participação da Letícia Freitas, da Maria Slaine, né? É uma grande satisfação, uma honra ter vocês duas aqui. Eu passo as considerações finais para a Letícia e depois para a Slaine. Por favor, fique à vontade. Eu também agradeço muito o momento rico, né? Aí o Antônio me convidou, né? Para a gente bater um papo e tal. Você é psicóloga, mas o que acontece é que a gente aprende muito, né, com vocês, de estar aqui com Não sei se vai dar
ela tem deficiência visual, ela é cega como eu, né? E aí eu fiquei com medo de ter um outro profissional sem deficiência e que não entendesse as questões da deficiência. E surgiu até umas discussões aí há um tempinho atrás, né? Se uma pessoa negra é melhor ser atendida por outra pessoa negra que vai atender mais as questões de racismo, e se é mais interessante também que uma pessoa com deficiência fosse atendida por outra pessoa com deficiência que ia se colocar melhor no lugar do outro, né? Ia ter mais empatia. O que vocês acham sobre isso? Porque eu acabei ficando com medo de ser mal interpretada pelas pessoas que não têm deficiência, por elas, não que elas sejam mais, porque elas desconheçam as questões inerentes, né, à deficiência. Eu acho assim que o profissional, né, da psicologia vai da habilidade de empatia que ele tem. Se ele tiver uma habilidade alta de empatia, ele vai conseguir te compreender, né? Mas também tem a questão assim de ser um livre-arbítrio. Acho que nesse caso você já está com um pouco de certo pré-conceito, né? Conceituando antes. Mas também existe o livre-arbítrio. Se você se sentir melhor com o negro, com o alto, com o baixo, com o cego, com o surdo, você tem o direito de escolher também. Mas eu acredito que a qualidade do tratamento vai ser o mesmo. De repente, assim, para mim é um pouco mais fácil de entender, porque eu passo por isso no dia a dia. Mas a Gi, que não passa, a minha psicóloga também, que é muito boa, consegue entender pelo fato dela ter empatia. Até porque, por exemplo, eu não tenho depressão, mas eu atendo a pacientes com depressão. Então, não está relacionado, não. Assim, na minha opinião, não está relacionado. Mas existe aquela coisa de identificação, né? Até a questão, rapidinho, minha irmã, ela foi atendida por uma psicóloga e uma assistente social aqui na UBS do bairro, que não tinham deficiência alguma. E que a minha irmã também perdeu a visão, é congênito, né? Nosso problema. E por um conhecimento de um instituto de massoterapia, né, essa assistente social e a psicóloga juntas recomendaram a ela dela procurar, e hoje ela tem mais de 30 anos de experiência na área da massoterapia, né, com especializações várias, e foi por um profissional sem deficiência especificamente. Embora eu também ache que se a pessoa tem uma deficiência também, ela vai ter um maior nível de conhecimento de lugares, outros, né, para referenciar. Obrigada. Pessoal, sinto muito, mas alguém quer encerrar aí? A Gislane ou a Letícia? Eu já dei minhas palavras aqui. Só agradeço vocês e desejo uma boa noite a todos, né? E a gente continua aí nas próximas. Vou passar o contato da Cris para você agora, tá bom? Para você passar para a Gislane também. Tá certo. É bom você conversar com ela, ok? Tá legal. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e boa noite a todos. Muito obrigado. Beijo, meninas. Obrigada, gente. E meninos. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Grata. Obrigado, foi uma ótima palestra. Que Deus abençoe e até mais. Obrigada, bem. Até. Tchau, gente. Boa noite.